Muito bom estar aqui em Varginha e me senti muito honrado, né, os irmãos terem ido ontem para São Paulo, uma comitiva de irmãos, né, 6 irmãos, e nós jantamos juntos e foram nos buscar e hoje viemos juntos e tivemos boa comunhão, né, desde então. E agora chegamos aqui em Sul de Minas. E Sul de Minas Varginha é uma das igrejas, não é uma igreja nova, né? Já de um bom tempo. E ontem, depois do jantar, eu levei eles para conhecer a antiga Casa 1, lá em Pinheiros. E isso aqui já não existe mais. Hoje é um prédio que está lá. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que o irmão Dong, durante todos esses anos de muito labor, ele preparou uma boa fundação, ele preparou uma excelente base, e essa base é muito sólida. Tanto é que aqui de Sul de Minas, eu acredito que depois de nós termos passado por algumas situações difíceis, mas o que sobrou aqui é uma boa base, uma base sólida. E o Senhor, então, está usando essa base sólida para Ele dar continuidade à sua obra, e eu acredito que o Senhor vai nos usar. Essa obra, eu acredito, vai até a volta do Senhor. Pode não ser na nossa pessoa, mas que essa obra vai chegar ao que o Senhor quer fazer entre nós. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu hoje, quando olho para vocês, eu não vejo irmãos de Varginha, irmãos de Três Corações, eu vejo todos parceiros, cooperadores, colaboradores, né, daqueles que vão trazer o Senhor de volta. Portanto, nós devemos todos ter o mesmo espírito, ter a mesma alma, né, para nós prosseguirmos nesse trabalho, porque há muita coisa para fazer. E o Senhor tem nos abençoado nesse 1 ano e pouco que o irmão Dong, desde que o irmão Dong partiu para o Senhor. E, na verdade, até antes disso, o Senhor, né, já estava fazendo preparando um terreno para que possamos avançar. E foi quando, antes ainda da partida do irmão Dong, o Senhor havia mostrado para nós que as igrejas estavam um pouco estacionadas, paradas, e os serviços das igrejas estavam sendo feitos de forma muito burocrática, e também as reuniões da igreja sem entusiasmo, sem alegria, não é? E as coisas estavam mais ou menos sendo levados de uma forma muito burocrática. E o Senhor, então, nos falou a respeito de 3 palavras-chave, que são entusiasmo, excelência e inclusão. Eu acredito que vocês todos, né, ouviram isso. E hoje, até hoje, irmãos, precisa ser nosso lema. Precisamos servir ao Senhor e levar os irmãos a servir ao Senhor com entusiasmo. Nós precisamos fazer o nosso serviço na igreja ou na obra do Senhor com excelência, dar tudo de si para dar o melhor serviço para o Senhor. E a inclusão de todos os irmãos, para que cada membro do corpo de Cristo ache o seu espaço. Então eu vejo que vocês estão praticando isso, estão incluindo vários jovens, né? E o Elias falou que não é fácil essa inclusão, processo de inclusão. Na verdade, irmãos, isso tem que vir com o tempo, tem que partir de um coração correto, tanto da parte das pessoas que já têm cabeça branca, não é isso?
e como da parte dos mais jovens. Importante é que os jovens tenham oportunidade. Eles, primeiramente, tenham a visão clara da economia de Deus, não fazer nada fora do escopo da economia de Deus, e eles aprenderem bem a lição de encabeçamento, de submissão, conhecer o que é autoridade e o encabeçamento de Cristo. E, dessa forma, nós podemos ter tranquilidade para promover essa mudança. Mas, por parte dos de cabeça branca, os irmãos precisam também ter uma visão, um coração correto, para que não tenha nenhum pouco de sentimento de disputa, de concorrência, de ocupar o seu lugar, né? Porque não se trata disso. Ninguém concorre com ninguém no corpo de Cristo. Ninguém faz competição com ninguém no corpo de Cristo, porque todos devem ter o seu espaço na vida da igreja. Portanto, é importante você ter esse coração, não esconder o leite, né? Tem gente que ensina, mas não ensina o pulo do gato, mas precisa aperfeiçoar de todo o coração. E vou dizer para vocês, a melhor forma de ser aperfeiçoado não é numa sala de aula, não é numa reunião de treinamento, não é numa reunião de aperfeiçoamentos. Nessas ocasiões nós podemos aprender alguns princípios, mas a melhor forma de aprender é fazendo, é servindo, né? Então, assim, eu acredito que com paciência, com tempo, nós vamos produzir muitos bons irmãos para, né, realmente ocupar o espaço que falta ocupar, e nós vamos sair dessa situação daqui do sul de Minas, com igrejas com 20 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas, 45 pessoas, que seja. Ainda a igreja é pequena demais, né? Porque para a gente ter pelo menos uma como é que fala, uma performance de uma vida da igreja para mostrar ao mundo, né, uma vida da igreja, a realidade da vida da igreja para a cidade, nós precisamos de ter certo volume. Se a gente fosse apenas umas 15 pessoas, 20 pessoas, nós não teremos como mostrar, né, esse volume para a sociedade. Portanto, irmãos, que o Senhor possa tocar no coração de vocês para ganhar mais pessoas, né? A gente ter, no mínimo, 50 pessoas, 100 pessoas, né, pelo menos, para a gente ter um volume para mostrar para a sociedade onde nós estamos, de que a vida da igreja funciona, onde há realidade de tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia, né? Então, graças ao Senhor, o problema, tanto no entusiasmo como no serviço, é falta de encargo, falta de visão. Só é feito quando é empurrado, quando é escalado. Quando alguém me escala, eu tenho encargo. Quando alguém não sou escalado, não tenho encargo. Irmãos, esse tipo de coisa tem que acabar entre nós, né? Nós temos que ter encargo, temos que ter entusiasmo naquilo que nós fazemos, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Eu espero que com essa contextualização toda que eu estou falando, fazendo desde o tempo de Abraão, do tempo de pós-dilúvio, possa suscitar encargo no meio de vocês, de que o contexto é muito maior do que vocês estão pensando. E para não ficar apenas na coisa pequenininha, né, de eu servir, não vou servir, tem encargo, não tem encargo, sabe, a gente tem que sair disso. A gente tem que ver que o Senhor tem uma necessidade muito grande, e o Senhor colocou você, chamou você de uma maneira especial, é porque Ele quer usar você. Tá? Então, primeiramente, trabalhar bem nessa questão de entusiasmo, servir o Senhor com entusiasmo. Tá? Todos vocês, porque se vocês não têm entusiasmo, vocês não conseguem contagiar ninguém. Tem que contagiar as pessoas, pegar fogo, não é isso? Arder. E
entusiasmo, depois excelência, né? Por exemplo, os nossos serviços, comecei a juntar alguns irmãos mais jovens, para nos ajudar no serviço lá em São Paulo. E, por exemplo, houve um congresso das mulheres, e eu tinha muita preocupação com relação ao congresso das mulheres, de a coisa se desvirtuar, e tivemos muita comunhão com as coordenadoras, e graças ao Senhor que tudo saiu dentro da linha, né, do encargo da economia de Deus. Mas o que mais me surpreendeu é que a excelência do serviço delas foi acima até, né, dos eventos seculares. Então eu falei para elas que a excelência do serviço delas não pode ser pontual em um evento quando é o evento delas. Então esse benefício tem que se passar para toda a igreja em todos os momentos que a igreja tiver necessidade delas, elas deveriam contribuir para que a igreja tivesse uma excelência do serviço, e de fato elas trouxeram, incorporaram essa excelência do serviço de um evento para a vida da igreja. Então, irmãos, é isso que tem que acontecer. A gente tem que melhorar em tudo. Melhorar os nossos serviços, melhorar nossas reuniões, melhorar o entusiasmo, o conteúdo das reuniões, né, em todos os sentidos, irmãos. Assim a vida da igreja será bastante atraente para que novas pessoas, né, sejam atraídas para viver a vida da igreja. Bom, isso é um ponto. E depois disso, nós começamos a ver que o nosso problema é o relacionamento. Não existe a arte mais difícil sobre a face da terra do que a arte de se relacionar. Todos os problemas humanos estão concentrados em relacionamento. Tanto é que os 5 primeiros mandamentos são relativos ao relacionamento do homem com Deus, mas os 5 últimos mandamentos são relacionados com homem, o relacionamento do homem com o homem. Então, nós temos muita dificuldade de nos relacionar. Portanto, o Senhor nos deu uma visão de que nós precisamos sair desse marasmo, daquele tipo de relacionamento ainda cheio de concorrência, competição, um tem ciúmes do outro, o outro tem inveja, guardando muitas amarguras. Quanto mais tempo nós estamos juntos, temos mais possibilidade de ter muitas mágoas, ressentimentos, né? e maledicências, críticas, principalmente uma igreja pequena, né? Uma igreja de 10 pessoas, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então e a vida da igreja começa a emperrar, não começa dando voltas pelo deserto, né? 40 anos. Então, graças ao Senhor, o Senhor conseguiu nos iluminar. Nós passamos a falar para os irmãos saírem desse ambiente de críticas, esse ambiente de julgar um ao outro, de ressentimento, de guardar rancor, de inveja, de competir um com o outro. Graças ao Senhor, irmãos, isso começou a mudar, né? Eu estou falando de uma forma geral, né? Na média das igrejas, isso começou a mudar. E, pouco a pouco, irmão, nós começamos a sair da infantilidade, né, da vida da igreja, que faz com que a gente não vá para frente. Ficamos como aquela primeira geração no deserto, dando voltas, não é? Depois de uma conferência maravilhosa, volta para a vida da igreja, é a mesma coisa, um falando mal de outro, ressentimentos, mágoas, isso, disputas. Irmão, nós não saímos do lugar. Graças ao Senhor, que o Senhor, através daquelas palavras, conseguimos respirar um pouco, não é isso? Saímos um pouco daquela situação. Aí veio o livro de Filipenses. E o livro de Filipenses nos ajudou muito a ver, primeiramente, de que a igreja e a obra não são duas coisas, são uma coisa só. É para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Esse negócio de dizer, os irmãos da obra chegaram aqui, né, mandaram a gente não fazer aquilo que a gente queria fazer. Irmão, tem que parar com isso. Não tem irmãos da obra, irmãos da igreja. Todos nós somos
da igreja. E todos nós somos da obra. Todos nós temos encargo de expandir a obra, não é? A igreja é para expandir a obra. É ou não é? Uma igreja isolada, boa, não tem sentido, né? A igreja é para progresso do evangelho. Então, o livro de Filipenses mostra a igreja em Filipos totalmente afinada com o apóstolo Paulo e dando todo apoio para o Paulo, não só em orações, mas também no suprimento material, né? E também no suprimento de recursos humanos, quando pode, mandava alguém para suprir. Quer dizer, então aí começou a mudar um pouco a nossa cabeça. E depois começou a mostrar uma preciosidade que é o esplânquinon de Cristo. Irmãos, o esplânquinon veio nos resolver todo o problema de relacionamento. Problema de relacionamento, irmãos, não é uma questão de mudança de comportamento apenas exterior, mas é algo interior. Deus precisa mudar a nossa humanidade. A nossa humanidade é falha, a nossa humanidade é deficiente, porque nós ainda vivemos no velho homem. Precisamos da humanidade perfeita que está no esplânquinon de Cristo. E esse esplânquinon, irmãos, está no trono da graça. Nós podemos buscar, entrar no Santo dos Santos, irmãos, chegar-nos ao trono da graça para receber a graça e misericórdia para ajuda em ocasião oportuna. Bom, isso começou a mudar a nossa vida. Não sei se você entrou nisso. Eu estou dizendo, pelo menos, na média das igrejas, né? Se a sua igreja não é assim, não sei. Mas, pelo menos, na média das igrejas, as igrejas começaram a mudar. Começaram a viver, dar mais atenção a viver no Espírito, não é isso? A buscar mais diante do Senhor esse suprimento da humanidade que tanto nós precisamos. E, no fim das contas, fala da nossa unanimidade, ser um na alma. Vocês se lembram do livro de Filipenses? Não adianta ser só um no Espírito, mas precisamos ser um na alma. Essa unanimidade, irmãos, por incrível que pareça, traz a bênção do Senhor. Às vezes uma igreja fica emperrada por causa da falta de unanimidade. Quando somos um na alma, irmãos, o Senhor abençoa. Isso eu estou falando, irmãos, baseado em muitas experiências, muitas provas, né, de que isso é real. Então, quando vocês estiverem trabalhando na unanimidade, na unidade, podem crer que o Senhor abençoa. Não adianta fazer uma coisa diplomaticamente. Não, nós estamos bem, somos um, tal, mas no fundo um tem problema com o outro, né? Coração cheio de amargura, coração de problema, de competição, de concorrência, de inveja. Irmãos, não adianta esconder. Essa realidade é que traz a bênção do Senhor. A realidade de unanimidade traz a bênção do Senhor. Traz mesmo. Traz mesmo. Daí, irmãos, isso finaliza, né? Termina em um andar stoiquel, mostrar para nós, irmãos, nós temos uma só palavra profética, nós temos um só ritmo, todos nós estamos caminhando como numa marcha militar. Irmãos, isso é importante. Se você pensa que, não, eu vou administrar a igreja da minha maneira, e eu tenho maneira melhor, irmãos, não tem a bênção do Senhor. Se nós todos abandonarmos o nosso achismo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser aquilo. Irmãos, acredite nos seus profetas. Creia em Deus e estareis seguros. Creia em seus profetas e prosperareis. Põe um voto de confiança nos profetas do Senhor, porque não é o homem que está falando, é Deus que está falando por meio dos seus profetas. Então, se é Deus que está falando, irmão, nós devemos o quê? Crer e praticar. Portanto, assim, dessa forma, as igrejas andando numa só direção, num só ritmo, praticando as mesmas coisas, vocês vão ver a bênção do Senhor de uma forma corpórea, para toda a obra do Senhor. E nós vamos ter impacto no nosso serviço.
né? Então, é isso que o Senhor vem mostrando. E no final, irmãos, Deus quer levar a nós a termos um grupo de pessoas nas igrejas, pessoas maduras, pessoas crescidas. No passado, nós tivemos alguns grandes heróis da fé, né? Tem, né, Hebreus 11, heróis da fé, e o cristianismo gosta de usar essa palavra, heróis da fé. Irmãos, nós tivemos como, quem de vocês não almejaram ser um watchman da vida? Quem de vocês não disseram para o Senhor, Senhor, como é que o watchman consegue e eu não consigo? Eu gostaria de ser como ele, não é assim? Eu quero ser um vencedor, quero ter essa visão como ele tem. Ele é tão forte, ele conseguiu passar por tudo isso. Depois veio o irmão Witness Lee. E antes disso, irmãos, muitos outros grandes homens da fé que o Senhor usou, grande servo de Deus. Mas, irmãos, eu acho que a era dos heróis da fé já passou. Agora está na hora, irmãos, de nós termos um grupo de vencedores. Em cada igreja, o Senhor precisa de um grupo de irmãos maduros, grupo de irmãos crescidos, sair da infantilidade, sair da criancice, e nós sermos o quê? Maduros, crescidos. E assim, irmão, nós vamos ter o quê? Uma igreja dos vencedores. Uma igreja, apresentar para o Senhor uma igreja gloriosa. Não quero dizer que em todas as igrejas nós vamos ter só vencedores, não. Não, mas pelo menos nós temos um grupo de vencedores nas igrejas. Irmãos, entendem o que eu quero dizer? O Senhor precisa, para isso, irmãos, você precisa renunciar a você mesmo, renunciar às suas opiniões, renunciar, né, negar a sua vida da alma, pegar lições da cruz, pegar, né, através das tribulações, Senhor te aperfeiçoar e você se tornar um homem maduro, crescido, e você ser obediente na fé, obediente na palavra. Irmão, tudo isso é o que o Senhor quer fazer. E quando o Senhor tiver esse grupo de irmãos maduros na igreja, o Senhor voltará. Não sei se você acredita assim. Eu creio dessa forma, né? E, ó Senhor Jesus, e paralelamente a isso, irmãos, quando nós tivermos a realidade de tudo que nós estamos desfrutando, pouco que eu falei, que nós desfrutamos, desentusiasmo, excelência e inclusão. Depois falei pelo menos do relacionamento. Depois falei da palavra de Filipenses. E agora, livro de Romanos. Quanta coisa rica em Romanos. Irmãos, tudo isso não pode se tornar apenas uma doutrina para nós. Ah, que legal, que bom essa palavra profética, mas precisa se tornar minha realidade, a sua realidade. Não é? Se o Senhor está falando, liberando essa palavra, porque Ele quer que essa palavra se torne a minha realidade, a sua realidade. Ora, se não é capaz nem de mudar o seu casamento, o meu casamento, para que serve essa palavra? Ah, meu casamento, eu vou levando. É assim mesmo, né? Minha mulher não vai mudar, não. E eu também não mudo, ele não vai acreditar que eu mude, não. Irmão, se você é assim, então, irmãos, vamos abandonar, vamos jogar fora essa palavra. Se essa palavra é real, se ela pode se tornar realidade na nossa vida, você acredita que o Senhor quer ganhar um grupo de vencedores? Então você tem que crer que o Senhor pode mudar você sim. Pode ou não pode? Como é que era aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Hã? Ninguém vai me mudar. Irmão, isso aí é... Senhor Jesus. Isso aí são os estoicos, os filósofos, seguidores, né, estoicos do Zenão, é que acredita na fatalidade. Eu nasci assim, meu casamento assim, nunca vai mudar. Por quê? Porque eu sou assim, minha mulher é assim, não tem jeito. A gente vai sofrer a vida inteira até o final, enterrar
né? Um de costas para o outro, a gente vai, né? Irmãos, então para que serve toda essa palavra profética? Só para ficar bonito na igreja? Temos a palavra profética, aleluia. Não, tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar, Então, toda a palavra, irmãos, eu creio que é possível se tornar realidade na minha vida e na sua vida. É isso que o Senhor está fazendo hoje em dia, através da palavra profética. Então, se você praticar, se você tornar realidade isso que você está recebendo, irmão, nós vamos logo, logo ter um grupo de vencedores. E esse grupo de vencedores significa a realidade do que está escrito na palavra de Deus é possível ser vivida por nós. Aí, irmãos, muitos líderes dos grupos cristãos, eles vão olhar para a vida da igreja quando chegar nesse ponto, irmãos, quando chegar nesse ponto. Hoje ainda não chegou, mas eu acho que está começando. Estou gostando porque está começando. Mas quando chegar nesse ponto, esses líderes cristãos vão dizer assim, como é que vocês conseguem chegar a isso? Pela organização, nós nunca vamos conseguir chegar a isso. Talvez eles pegaram da gente a ideia de reunião de familiares. Alô? Grupos familiares. Está falhando, né? Talvez pegaram a ideia nossa de grupos familiares e conseguiram montar, né, usar as células e tiveram mais sucesso do que nós em ganhar pessoas. Multiplicaram e muitas vezes o número de pessoas. Mas agora, a realidade da palavra sendo vivida na vida da igreja, isso não é a organização que vai conseguir fazer. Isso é o crescimento de vida e a maturidade de vida. Aí eles vão olhar para nós assim, como é que vocês conseguem isso? Eles vão nos procurar. Assim como um pastor me procurou, em São Paulo, eu já disse em alguns lugares, vocês devem ter ouvido, né? Falou assim, Pedro, eu sou apaixonado pela palavra de vocês, porque a palavra de vocês dá direção. Não existe hoje, em nenhum lugar do cristianismo, com essa palavra. Talvez tenha palavras sobre logística, de como ganhar mais pessoas, etc. Mas a palavra profética vem de vocês. Ele falou assim, me desculpe por fazer uma pergunta acessória. Eu estou preocupado, estou servindo ao Senhor há muitos anos, estou preocupado em saber o que significa ser um servo inútil. Porque eu não quero um dia, depois de trabalhar para o Senhor, né, suar a camisa, e quando chegar naquele dia o Senhor falou, afasta de mim, servo inútil. Então quero saber o que é servo inútil, para eu não ser servo inútil. Eu falei, servo inútil, eu vou responder você de outra forma. Servo inútil, um servo de Deus é quando Moisés foi chamado por Deus, ele viu um sinal. Aquele sinal é o sinal de como Deus quer usar o homem como seu servo, que é a sarça ardente. O fogo estava sobre a sarça ardia, mas não se queimava. Então, isso fez maravilhar Moisés. Moisés chegou mais perto para ver como pode isso. Tem um fogo ardendo em cima da sarça, mas a sarça não se queima. E aí Deus falou, isso aqui é a terra santa, tira a sandália, né? Então, irmãos, esse é o sinal que você e eu devemos ter para servir ao Senhor. O poder de Deus. Poder não é do homem. O Senhor,
Ele usa-nos como um canal, como um vaso. Mas o fogo é dele, quem faz a obra é o Senhor. Nós somos canais para ele fazer, mas, irmãos, o poder dele e toda a glória seja dada para ele. Então, eu falei para ele assim, se você, assim, você tendo essa visão, você vai sempre trabalhar na obra do Senhor no descanso. Porque é Deus quem faz as coisas. Aí ele acendeu uma luzinha nele. Falou, é por isso que eu tenho tantos colegas pastores que estão trabalhando, arrancando os cabelos, já não aguentam mais, estão quase entrando em depressão, em pressão alta, e estressados, não aguentam mais. Irmãos, agora estou entendendo o que é ser um servo fiel, um servo inútil. Eu quero aprender a trabalhar no descanso do Senhor, e para que o poder seja de Deus, né? Somos apenas um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Irmão, isso é fácil falar. Mas a hora que você é usado por Deus, tem algum sucesso, logo a sarça acha que foi ela que fez as coisas. E começa a se gabar do que foi feito. E logo, irmãos, o Senhor afasta. O Senhor não mais usa, né, esse servo de Deus. Portanto, irmãos, esse é o nosso serviço. Esse é o nosso princípio de sermos servos do Senhor. Bom, isso aqui é apenas uma palavra parentética que eu disse para ele. Eu só quero dizer para vocês, irmãos, esses líderes começam a nos procurar, porque eles começam a perceber que na igreja nós temos uma realidade que eles não têm ainda. Eles estão começando a nos procurar. Não é só um pastor, 2 pastores já me procuraram, né? Irmãos, não é porque nós somos melhores, não somos melhores. E, né, eu tenho ouvido algumas pregações, tem gente muito mais eloquente do que eu, tem gente muito mais, né, tem conhecedor tem conhecimento da Bíblia, né, sabem falar, mas, irmãos, a diferença é que a palavra profética está conosco, por causa da nossa base, né, que representa base da unidade do povo de Deus, nós representamos essa base, esse terreno, representa todos os filhos de Deus. É por isso que Deus encarregou-nos essa palavra profética, para que a gente não se orgulhe, não é porque somos melhores, não. Mas, por isso, irmão, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Vamos continuar batalhando para que haja um grupo de pessoas maduras, crescidas na igreja, para que o Senhor possa voltar. E essas pessoas, eu tenho dito para esses pastores, irmão, que têm me procurado, eu tenho falado para eles, se vocês reconhecem que a palavra profética que Deus tem nos dado é para vocês também, não é só para nós, não é só para uma tribo, é para todas as 12 tribos. Se você não precisa desativar o seu ministério. Você alcança pessoas que a gente não alcança. E você leva essa palavra profética e ministra ali onde você está. Dessa forma, imagina, nós estamos buscando crescer, amadurecer, ter realidade de tudo que nós estamos ouvindo da palavra profética, e nós temos nossos parceiros, pastores, líderes, e também estão levando essa palavra para ministrar aos filhos de Deus, que ele tem acesso. Imagina só, nós vamos todos convergir, é isso que eu falo para eles, nós vamos convergir lá na frente, que é o cumprimento da vontade de Deus. É assim que eu enxergo as coisas. E o Senhor está fazendo isso. E o Brasil
é especial para Deus. Nós somos um povo que não é do primeiro mundo, assim como os 12 discípulos de Jesus não eram de Jerusalém. Eram apenas galileus, iletrados, pescadores, e nós, do terceiro mundo, às vezes desprezados, mas, irmãos, o Senhor escolheu o Brasil para levar adiante o ministério do Evangelho do Reino. E nós temos, de uma forma, irmãos, maravilhosa, nós temos acesso a todos os povos da terra. Quando eu fui para África, nós fomos pegar um ônibus no Quênia para Uganda, e aquele mundaréu de gente, todos desorganizado, ônibus parado em num vale assim de terra batida, e uma bagunça, cheio de gente, e a gente tentando correr para pegar um ônibus, e aquela bagunça, não tem assento marcado, e aquela coisa toda, e todo mundo apertando, disputando a entrada. Mas quando nós chegamos lá, a parte de trás do ônibus, a janela, o vidro da parte de trás do ônibus, estava um adesivo do Ronaldinho. Aí quando nós estávamos entrando assim, muita gente disputando o lugar com a gente, tá? Quando falamos, somos do Brasil. Ah, Brasil, entra aqui, Brasil, Ronaldinho. Tá? Aí nos levaram para sentar, né, nos melhores lugares. Irmãos, nós, não sei por que Brasil tem essa preferência, né? Ele é bem visto em todo lugar, né? Então, o Senhor nos escolheu. Eu falei isso em Portugal, se vocês tiverem, né, tempo para ouvir, né, eu falei muito sobre isso. Por isso o Senhor escolheu esse lugar como deserto. Mas antes de ser deserto, Ele nos escolheu para sermos propagadores do Evangelho do Reino. E nos comissionou para viver a realidade daquilo que está escrito na Bíblia, na vida da igreja. Portanto, irmãos, nós não podemos nos contentar com passados anos, nós não saímos do lugar, né? Aqui sul de Minas, nós precisamos orar ao Senhor para que a vida da igreja tenha vigor, entusiasmo, não é isso? E espírito desbravador, como de Paulo, sair para pregar o Evangelho, ganhar outras pessoas e ter realidade da vida da igreja. Tudo isso que nós estamos ouvindo da palavra profética, que confere com a Bíblia, irmãos, conseguimos transferir, viver na nossa família, nossa vida da igreja. Irmãos, aí nós vamos começar a ter prosperidade, ganhar pessoas novas. Não sei se você enxerga dessa forma. Eu acredito, irmãos, que o Senhor quer fazer grandes coisas por intermédio de nós. É só a gente ser fiel à palavra profética e praticar. E viver. Amém? Ó Senhor Jesus, o meu tempo já está acabando, né? Logo vai começar a reunião. Eu só quero dizer, algumas semanas atrás, estive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós fomos até Los Angeles. Los Angeles fica perto de Anaheim. E vocês sabem o que significa Anaheim, né? E eu fui visitar um dos irmãos líderes que está doente. Irmãos, ele falou o seguinte: falou, Pedro, primeiro queria ouvir um pouco o que está acontecendo com vocês, porque eu ouvi dizer que vocês estão bem. Se alguém esperava que com a partida do irmão Dong nós fôssemos terminar, se decepcionaram muito. Acho que alguém esperou que a gente fosse nos autodestruir e repartir os despojos. Mas o Senhor tem um propósito diferente. O Senhor apenas usou o irmão Dong para preparar um fundamento sólido. Para agora, irmãos, nós vamos, tem muito que trabalhar, irmãos. Tem muito que trabalhar.
portanto, vamos sair da nossa letargia, vamos sair do nosso comodismo, não é isso? Tem muito que trabalhar. Aí, quando eu lhe disse isso, irmãos, é como que fosse um reconhecimento de um reino a outro reino. Se vocês entendem, antigamente era formado de reinos, né? Várias regiões ou várias cidades, cada cidade era um reino ou cada região era um reino, e um reconhecimento de um reino a outro é como se mandasse diplomatas, como é que fala? Comitivas para visitar um reino a outro, como um reconhecimento de que nós reconhecemos que vocês são um reino. Então, quando ele falou essa palavra, eu senti que ele estava dizendo que reconhecem a nós como o trabalho do Senhor, como a obra do Senhor, né, oficialmente. Em segundo lugar, ele talvez estivesse fazendo uma meia-culpa, o quanto da natureza santa de Deus tem santificado você, o quanto você, no seu viver humano, tem recebido mais e mais do esplêndido de Cristo, a humanidade perfeita de Cristo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Então, não é, de um lado, a gente se importa pela obra, a gente precisa lutar pela obra da pregação do Evangelho, mas a nossa obra vem de um viver. A gente não pode estar fazendo uma obra sem nos cuidarmos do nosso viver. Senão a nossa obra seria vazia. Não estão fazendo uma obra vazia, de expansão, de ganhar muitas cidades, ganhar muita gente na cidade. Mas nossa obra vem de um viver. Nós precisamos viver essa realidade. Irmãos, é isso hoje que enfatizo. Então ele falou assim, o Senhor um dia, quando voltar para me aprovar, Ele quer ver o meu viver. Eu falei para ele, justamente isso que nós estamos lutando lá, falei para ele. Aí eu falei um pouco para ele sobre, em Filipenses, nós desfrutamos o esplêndido de Cristo. O quê? O quê? Graças ao Senhor, foi uma revelação que o Senhor deu para nós, né? Irmãos, é isso. Então, a nossa obra é um resultado de um viver. Se você quiser fazer muita obra aqui no sul de Minas, aí o senhor vai perguntar, você tem realidade dessa palavra? Desculpe-me entrar nesse assunto de novo. Você tem realmente deixado essa realidade da palavra que você está desfrutando, que você disse que está maravilhosa, a palavra profética, tem mudado a sua vida de casamento? Tem mudado a sua vida com tua mulher? Com teu marido? Irmão, se isso não tem mudado a gente, seu comportamento com os irmãos, seu comportamento com seus filhos, com a família, não é? Se isso não muda a gente, nós estaremos fazendo meramente uma obra. Obra. Irmãos, a obra tem que ser um resultado de um viver. E o viver, esse tipo de viver, é que vai produzir fruto. Esse fruto é a obra, mas essa obra é obra viva. Produz fruto para o Senhor. Né? Então, esse meu encargo, essa tarde, pouco tempo que eu tenho, queria passar para vocês, alinhar vocês todos. Irmãos, nessa direção é que nós vamos trazer o Senhor de volta. Né? Quero ver cada vez mais. Né? Evandro, né, falou para mim que vocês estão muito contentes com a palavra profética, tem mudado muito, né, a vida de vocês, mas eu quero ver de fato mudar a vida real de vocês. A vida no casamento, a vida na família, a vida da igreja, a vida no serviço, a vida na pregação do Evangelho, a vida na obra do Senhor. Quer dizer, o Senhor precisa, nós vamos ter essa realidade do viver. É isso que conta. Né? É isso que nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Jesus é o Senhor.